Graça e paz, irmãos. Amém. Povo alegre, povo de Deus. Nós estamos com dificuldade aí, né? Nosso computador não está conseguindo rodar, né, Osmar? Por isso que a gente não está conseguindo passar aqui no telão. Mas em breve vai ser resolvido aí. Ao vivo é assim mesmo. Deu certo? Não? Então tá bom. Irmãos, eu vou ser breve nas palavras, porque após o culto, né, nós temos uma assembleia extraordinária para a eleição ou reeleição do conselho gestor da nossa igreja, que a cada 2 anos é necessário para que a gente possa dar continuidade na questão jurídica, conta bancária da igreja. Então é necessário, a cada 2 anos, pode ser eleita uma nova diretoria, como pode ser reeleito os membros dessa diretoria, que já estão há 2 anos, amém? Então depois da palavra, a gente vai encerrar o culto e vai ter essa assembleia, tá bom? Sem a transmissão. E os membros presentes vão poder participar, indicar, votar, tá bom? Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos, capítulo de número 5, versículo 34. Atos capítulo 5, versículo 34. Eu encerrei semana passada, na minha leitura devocional, o livro de Atos, e algumas passagens, Deus falou muito comigo. E hoje de manhã eu ouvi uma palavra aqui no culto da manhã, na campanha, né, dos 21 dias, que só confirmando aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração, e eu quero meditar um pouco nessas palavras com os irmãos. Atos capítulo 5, versículo 34 diz assim: Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhe que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Irmãos, eu queria meditar com você um pouquinho. Nós estamos falando sobre discípulo, né? Semana passada, no Avivando, nós falamos sobre ser discípulo ou ser um líder. E nós, na palavra de Deus, aprendemos que para ser um líder, segundo a vontade do Senhor, como Jesus quer, nós primeiro temos que ser discípulos de Jesus, viver a palavra de Jesus, amar a Jesus, andar com Jesus, conhecer a Jesus, experimentar Jesus, respirar Jesus. E eu estava lendo aqui nessa passagem que os apóstolos estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, e debaixo daquela perseguição eles prenderam os apóstolos, porque muitas pessoas estavam seguindo eles. O Senhor Jesus já tinha voltado para o céu, o Senhor Jesus já estava à direita do Pai.
agora aqui no capítulo 5 de Atos, diz que eles foram presos porque anunciavam Jesus. E eles, diante do sinédrio ali, a palavra de Deus diz que um homem chamado Gamaliel, provavelmente aquele a qual o apóstolo Paulo foi criado aos seus pés, foi instruído, como a Bíblia diz, e ele pegou e falou bem assim, falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, teve um homem aqui que se levantou, um tal de Teudas, se dizendo ser muito importante, ó, versículo 36, e se juntaram cerca de 400 homens com ele, mas quando ele morreu, a obra que ele fez, e esses 400 homens sumiram, acabou tudo, do jeito que ele levantou essas pessoas, assim quando ele morreu, acabou tudo a obra que ele fez, então não houve mais seguidores, então vocês estão se preocupando à toa, em outras palavras ele estava dizendo. Aí ele cita no versículo 37, um homem chamado Judas, o Galileu. Aí ele fala assim, ó, nos dias do recenseamento, ele levou muitos consigo, também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Olha que interessante, antes dos apóstolos, houve outras pessoas, outros líderes importantes, como Teudas e Judas, que Lucas registra aqui em Atos, dizendo que Teudas chegou a reunir 400 homens com ele, mas quando ele morreu a obra acabou. Aí veio esse Judas, o Galileu, e reuniu muitas pessoas no dia do recenseamento, mas quando ele morreu também, a obra, os ensinos dele, aquilo que eles transmitiram, morreu junto com eles. Mas Gamaliel, é interessante a fala de Gamaliel diante do sinédrio. Ele fala assim, ó, no versículo 38, neste caso de agora eu digo a vocês, não faça nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha que interessante as palavras dele. Gamaliel, ele percebeu algo que ninguém estava percebendo. Ele falou assim, o quê? Olha, veio Teudas, cadê os 400 homens? Veio Judas, cadê os seguidores dele? Mas se esses homens, se essa obra, isso que eles estão anunciando, se é coisa de homem, não de Deus, vai acabar. Ou seja, por que a obra não acabou nos discípulos, na vida desses apóstolos? Porque eles eram testemunhas, eles viveram com Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. E o texto fala assim, olha, se vocês estão achando que vocês podem acabar com essa obra, vocês correm o risco, se realmente o que eles estão falando, se eles são de Deus, vocês não vão estar lutando contra eles, vocês vão estar lutando contra Deus. Quando estávamos no meio da pandemia, eu lembro que eu ministrei uma palavra aqui, eu acho que foi gravado aquele culto, não pôde fazer no domingo, a gente gravava na sexta, foi isso, né, Osmar? Teve uns cultos que a gente gravou na sexta, e não tinha ninguém aqui, só os meus irmãos da equipe, para gravar na sexta. E eu lembro que eu preguei algo sobre a igreja, que a igreja, ela tem dono, que a igreja, ela tem quem cuida dela, que foi sobre a perseguição de Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, sobre a igreja. Ou seja, Gamaliel percebeu algo que ninguém estava percebendo. Ele falou assim, olha, se vocês se levantarem contra estes homens, e se eles são de Deus como eles falam que são, vocês estão se levantando contra Deus. Ou todas as vezes que alguém tenta se levantar contra a igreja do Senhor, ela está perseguindo a Deus, e não os homens. Mas todas as vezes que a igreja do Senhor na terra foi perseguida, ela cresce, ela avança. Toda vez que a igreja do Senhor é perseguida, ela avança, o evangelho avança. As igrejas perseguidas em outras nações são onde cresce mais o evangelho.
Por quê? Por que será, irmãos? Aonde é aberto não cresce tanto como cresce tão rápido em igrejas, lugares perseguidos. A resposta disso está aqui no versículo 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, versículo 40, perdão. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Antes de soltar eles apanharam. E falaram assim: não fala mais o nome de Jesus. Aí eles falaram assim: que? Larga a mão desse negócio. Vou voltar a pescar. Cadê o Pedro que chamava para pescar os irmãos? Cadê os discípulos que tinham medo? Tomé falou: Senhor, eles queriam matar a gente, o Senhor vai voltar lá ainda? Lembra das palavras de Tomé, quando ele fala sobre a casa de Lázaro? Ele falou: nós vamos voltar lá, eles queriam nos matar lá. Ninguém falou aqui, irmãos, de voltar atrás. Ninguém falou aqui de voltar a pescar. Eles apanharam por Jesus. E o versículo 41 fala assim: e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, eles ficaram felizes porque bateram neles, porque eles não negavam a Jesus. A pergunta é: por que que eles ficaram muito alegres? Quem gosta de apanhar aí? Ninguém gosta, né, irmãos? Nem as crianças gostam. Nem as crianças, né? Assim, Jesus fala assim: seja como as crianças, né? Se você não for como elas, você não vai entrar no meu reino. Mas nem as crianças gostam de apanhar. Aí a Bíblia registra que os apóstolos, eu vou ler de novo, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, não é nem alegre, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu acredito, irmãos, se esses discípulos aqui vivessem em 2020, muitos deles iam morrer como Marte. Morreu do quê? Morreu de Covid. Por quê? Porque não parou de anunciar Jesus, e lá foi num lugar, numa aldeia lá, e tinha alguém contaminado, e ele pegou e morreu. Eu acredito, irmãos, né, na Bíblia, que isso ia acontecer com muita gente aqui. Porque eles estavam dispostos a morrer nas arenas dos leões, na arena dos gladiadores. Eles eram presos, saíam muito alegres, porque, olha, agora nós estamos sofrendo igual Jesus, nós estamos apanhando igual Jesus apanhou. Mas por que isso, irmãos? Você sabe por que muitas vezes as pessoas não suportam no reino de Deus a contradição, a crítica? Porque muitas vezes as pessoas saem das igrejas por causa de crítica, porque alguém criticou o que ela falou, ou porque não cumprimentou. Mas aí eu olho para a Bíblia e vejo discípulos apanhando e ficando alegre. O que será que está acontecendo com essas pessoas? Sabe o que é, irmãos? Muitas vezes, foi dito hoje assim, nós estamos fazendo as coisas porque nós achamos que devemos fazer, e na verdade não está tendo a motivação certa. Eles apanhavam por Jesus e queriam, e não paravam de falar de Jesus, porque eles tinham a motivação certa. E qual era a motivação deles? Eles acreditavam que a qualquer momento Jesus voltaria, e por eles acreditar nisso, eles anunciavam Jesus como se ele fosse voltar naqueles dias. Presta atenção nos textos de Atos para você ver. Eles vendiam tudo o que tinham, davam aos pés dos apóstolos e viviam em comunidade, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. O que você acha, irmãos? Por que uma pessoa, se estudar a história da igreja, alguém com a família completa, era colocada lá, estava lá presa, esperando, era colocado no meio de uma arena de leão, nega Jesus, senão que vou tirar você daí. Ninguém negava, e via os filhos ser comidos vivos,
e ninguém negava Jesus na história da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eles acreditavam que Jesus podia voltar, e que se eles partissem dali, eles se encontrariam com Jesus. E muitas vezes, nós não suportamos as coisas no reino, porque a nossa motivação é fazer, e não é a motivação, é o amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Foi falado hoje de manhã isso aqui. Quando o nosso coração está ligado em Deus, o nosso amor a Ele, a nossa vida não tem mais valor. Aí eu vou recapitular uma historinha de Jesus e falar assim: aquele que quer ganhar a sua vida, tem que ganhar duas? Ele fala: não, tem que perder. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu não sou a favor da teologia da sadomasoquismo não, né? Essa é uma teologia que eu criei agora. Não é nesse sentido não. Mas é no sentido de suportar por Cristo. Irmão, pandemia não pode esfriar a sua fé. Trabalho não pode, lá no meu trabalho, pastor, ninguém serve a Jesus, tem que sair daquele lugar. Olha diferente, fala assim: lá no meu trabalho, Deus me deu a oportunidade de dar testemunho de Jesus. Lá que tem gente para ganhar. É lá que eu vou brilhar. É lá que eu vou ser sal. É lá que eu vou ser luz. São eles que precisam de Cristo. E Cristo está na minha vida. E os discípulos, os apóstolos aqui nesse texto, eles estavam dispostos a morrer por Jesus, a dar a sua vida por Cristo. Eu quero encerrar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta para você: qual é a sua maior motivação em servir a Deus? Qual seria a minha e a sua maior motivação como discípulo de Jesus hoje? Por que que você está na igreja? Por que que você está na célula? Por que que você prega o evangelho? Por que que você dizima? Por que que você oferta? Por que que você pratica essa fé? Qual é a motivação? Às vezes, eu sou fiel a Deus no dízimo, mas a Bíblia dá um princípio antes, que Ele fala: Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Olha só, Deus ama, olha que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade. Ou seja, eu não vou ser fiel a Deus, a motivação, não, se eu não dizimar, as portas vão fechar para mim. Não, se eu não dizimar, eu vou ser chamado de ladrão. Não, a motivação do meu coração tem que ser gratidão, alegria. Deus ama quem dá com alegria. Ofertar, dizimar. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que se converte em várias áreas, mas chega nessa área e tem dificuldade. Eu gosto de ouvir a palavra do pastor Cristian, mas quando ele toca no assunto dinheiro, sabe por que você não gosta quando fala de dinheiro? Porque você ainda está apegado a ele. Porque a partir da hora que você não está mais apegado a ele, dizimar e ofertar é uma coisa normal para você. Você não está mais apegado, ele não é mais seu senhor, ele é seu servo. Ele serve você, ele serve a sua família, ele serve no reino. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou encerrar mais cedo hoje o culto, para não prolongar a nossa assembleia, que ela é breve, para que amanhã você possa acordar cedinho e estar aqui comigo, amém? Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero que quando você chegar em casa, você vai refletir em Atos capítulo 5, esse texto que nós lemos, e você vai olhar para a sua vida assim, realmente qual seria a sua reação se alguém te prendesse, te batesse, por causa de Jesus? Como que você ia sair? Imagina você sair na porta ali, tá uma autoridade, eu não vou falar os policiais porque eles não vão fazer isso, mas tá alguém ali, a mandar de alguém, pegar você e falar assim:
Você não vai parar de falar de Jesus, então vou bater em você. E pegar um cabo de vassoura e pá, em você. Pegar um fio, um cabo de aço e tá em você. Um chicote e começar a bater em você. E falar assim: para de falar de Jesus. Para de servir a Jesus. Talvez nós vamos chorar, porque vai doer, né? Dar uns gritos. Mas e daí em diante? Como você vai falar assim? Obrigado, Deus, porque eu apanhei pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Irmãos, os discípulos saíram muito alegres. É uma coisa assim absurda, humanamente falando. Mas a motivação do coração deles era tanto em agradar a Deus, que para eles apanhar por Cristo era um privilégio. Sofrer por Cristo era um privilégio. Eu acredito que eles lembraram do primeiro sermão público de Jesus, lá de Mateus 5, lá do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz no capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo 10, se não for me perdoe, aonde ele fala assim: bem-aventurados são vocês, quando forem perseguidos, injuriados por causa do meu nome, quando disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão. Assim foram com os profetas no passado. Nós sabemos que bem-aventurado significa a alegria divina e perfeita. É para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Muitas vezes você não gosta quando alguém lá, ou da sua família, ou no seu trabalho, ou um amigo de infância critica a sua fé. Isso é o suficiente para acabar seu dia. Ei, estão criticando você porque você lê muita Bíblia, porque você vai muito no culto. Alegre-se, fica alegre. Está te criticando, fala assim: para que acordar às 5 horas da manhã? Não tem necessidade. Para que orar tanto? Ei, irmão, se alegra porque está criticando a sua fé. Se está te criticando porque você está agradando a Deus, você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Se é por causa de Jesus, você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Mas a motivação do nosso coração tem que ser porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que ser como João Batista. Você é o Cristo que ia vir? É você que ia vir? Não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Olha, tem um lá que está batizando, aquele que você batizou, está batizando mais que você. Ele falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é um coração de um verdadeiro discípulo de Jesus, de uma verdadeira discípula de Jesus. Importa que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Importa que o nome dele seja engrandecido. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, e na tua presença, ó Deus, nós queremos permanecer, Senhor. Que a motivação do nosso coração, ó Deus, seja a motivação certa. O amor ao Pai, o amor ao Filho, o amor ao Espírito, o amor à tua palavra, o amor à sua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos nos alegrar nas perseguições, ó Pai, que nós venhamos nos alegrar, ó Deus, quando disserem que, ó Pai, nós estamos muito ligados ao Senhor, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, nos dá o mesmo coração que os discípulos tinham, Senhor, que se alegravam porque eram perseguidos por causa do teu nome, Senhor, que se alegravam, ó Deus, porque, ó Pai, apanharam por causa de Cristo. Ó Deus, que oração difícil é essa? Mas como nós estamos sendo sinceros nessa noite com o Senhor, ó Deus, nos ajude, Senhor, a ser como eles, ó Pai, e que as nossas motivações como igreja do Senhor, ó Pai, seja a mesma deles, ó Pai, porque a obra do Senhor não para, ó Deus. A tua palavra diz que Teudas morreu, acabou os discípulos.
A tua palavra diz que Judas morreu e acabou os discípulos, mas Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia por nós, ó Pai. E todo aquele que nele crê, ó Pai, há de ressuscitar e estará contigo aí no céu, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que tem sido zombado, ó Pai, que tem sido, ó Pai, motivo de piadas, ó Pai, daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Eu oro, ó Pai, pelo meu irmão, ó Pai, que passa por problemas no trabalho, porque, ó Deus, não se amolda aos costumes deste mundo, Senhor. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, é vista, ó Pai, é criticada pela fidelidade ao Senhor, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos resplandecer Cristo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?